Neemias, capítulo 11. Regressamos ao livro de Neemias e para finalmente terminar o estudo do mesmo, não hoje, mas nos próximos domingos. Para aqueles que talvez já não se lembram do que é que se trata este livro, pois já passaram mais de 2 meses da última vez que estivemos a estudar este livro e não completámos o mesmo. Este livro fala sobre o regresso pós-exílio dos judeus à sua terra, depois de 70 anos no cativeiro da Babilónia. Os judeus, e temos estado a acompanhar, eles se encontram numa restauração a todos os níveis. Uma restauração estrutural como povo, uma restauração social, uma restauração económica e a mais necessária, custosa e importante de todas, uma restauração espiritual. Depois de reconstruírem os muros da cidade por incríveis 52 dias, o povo se ajuntou ao final da reconstrução dos muros de Jerusalém, se ajuntou num dia, numa consagração, numa comemoração especial, para dedicar-se ao estudo da palavra de Deus. Um dia não foi suficiente, passaram um mês. Um mês todos os dias centrados no estudo da palavra de Deus. Crianças e adultos. Todas as gerações. Consagrando-se ao Senhor e restaurando finalmente o centro de adoração da nação. Restaurando o funcionamento, o trabalho, o serviço do templo. Onde Deus tinha prometido habitar no meio do seu povo. E refletir a sua glória. Esse lugar central de adoração ao povo de Deus. Esse lugar central de comunhão do povo de Deus com o seu único, singular e exclusivo Deus. Chegamos aqui a Neemias 11 e ainda há algo mais para fazer. Vamos ler este capítulo, será um pouco custoso para vocês. E para vocês prestarem atenção ao mesmo, vamos colocar-nos de pé, por favor, aqueles que podem. Diz assim a palavra de Deus, Neemias 11. Estes são daqueles capítulos que às vezes saltamos no nosso plano de leitura da Bíblia anual. Mas nós queremos ler toda a Bíblia e todo o conselho de Deus para nós. Por isso não saltamos a leitura deste capítulo. E o estudo mesmo. Diz assim a palavra de Deus. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer um de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malael. Dos filhos de Pérez e Mazeias, filho de Baruque, filho de Colose, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Silonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. São estes os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joed, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Mazeias, filho de Itiel, filho de Jesaías. Depois dele, Gabai e Salai, ao todo 928. Joel, filho de Zicri, superintendente deles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade.
dos sacerdotes Jedaías, filho de Joirib, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Messulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus, e os irmãos deles que faziam o serviço do templo. 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelaías, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Passur, filho de Malquias e seus irmãos, cabeças de famílias, 242. E Amazai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilimote, filho de Imer, e os irmãos deles, homens valentes, 128. E superintendente deles, Zabdiel, filho de Gedulim. Dos levitas, Shemaías, filho de Azub, filho de Azricão, filho de Azabias, filho de Buni, Sabtai, Josabad, dos cabeças dos levitas que presidiam o serviço de fora da casa de Deus. Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe, que dirigia os louvores nas orações. E Baque-Buquias, o segundo de seus irmãos, depois de Abda, filho de Samua, filho de Galal, filho de Judutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284. Porteiros, Acube, Talmon e os irmãos deles, e os guardas das portas, 172. O restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo habitaram em Ofel e estavam a cargo de Zia e Gispa. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, que eram cantores ao serviço da casa de Deus. Porque havia um mandato do rei a respeito deles e certo acordo com os cantores, concernente às obrigações de cada dia. Petaías, filho de Mesesabel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Quanto às aldeias com os seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat Arba e suas aldeias, e Dibon e suas aldeias, em Jequebazel e suas aldeias, e em Jesua, em Molodá, em Bet-Palet, em Assur, Sual, em Berseba e suas aldeias, em Ziglag, em Mecona e suas aldeias, em Emrimon, em Zurá, em Jarmut, em Zanoa, em Adulão e nas aldeias delas, em Laquis e em seus campos, em Azeca e suas aldeias, acamparam-se desde Berseba até ao Val de Inom. Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Geba e daí em diante em Micmas, em Aia, em Betel e suas aldeias, em Anatote, em Nob, em Ananias, em Assor, em Ramá, em Gitaim, em Adid, em Zebuim, em Nebalat, em Lod e em Ono, no Vale dos Artífices. Dos levitas havia grupos tanto em Judá como em Benjamim. Que Deus tenha misericórdia de nós esta manhã para retirarmos ensino deste capítulo. Vamos orar nesse sentido. Senhor, tem misericórdia do teu povo que necessita da tua palavra. E toda ela é tua palavra para nós. Queremos que este capítulo é tua palavra para nós e tem propósito, Senhor, para estar aqui, Senhor, registado. Ensina-nos, Pai, esta manhã. Fala aos nossos corações. Dá-nos sabedoria para entendê-la. No nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados irmãos. O que temos aqui é a ocupação da cidade de Jerusalém. De nada vale a restauração de uma cidade sem pessoas para nela habitar. A cidade tinha sido restaurada, os muros reconstruídos, foi devastada pelos babilônicos, mas Neemias vem com o propósito de restaurar fisicamente os muros daquela cidade, as estruturas e o funcionamento social daquela cidade. Mas ele tem uma grande preocupação, uma preocupação que nós encontramos no capítulo 7, versículo 4. Vamos relembrar-nos desta grande preocupação no capítulo 7, versículo 4 de Neemias. Diz assim: a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela. E as casas não estavam edificadas ainda.
Esta era a grande necessidade agora. De volta a repovoação, o repovoamento da cidade de Jerusalém. Porque de nada vale uma cidade sem pessoas. De nada vale um edifício sem pessoas para nela habitar. A única coisa que é prejuízo. Não vai haver zeladores pelo mesmo de uma casa ou de um edifício que não está habitável. Vai haver degradação e prejuízo. O mesmo ponto que se encontrava a cidade de Jerusalém. Toda a obra podia ter sido em vão se agora não houvesse o repovoamento desta cidade. Em 3 meses, pensando em como nós podemos aplicar também estas verdades para nós, em 3 meses, durante os primeiros meses da pandemia, em 2020, nós renovámos este edifício por dentro e por fora. E posso dizer, pela experiência que tivemos, que é muito mais fácil e menos dispendioso restaurar um edifício. Mas é muito mais difícil e custoso restaurar uma igreja. E agora, depois de ter tratado dos muros, Neemias tem que restaurar um povo. Relacionamentos. Pessoas. Uma nação que é constituída por pessoas. E esse trabalho que ele tinha pela frente era muito mais custoso e muito mais difícil. Deus, na sua graça, os tinha trazido de volta à terra que lhes prometeu dar-lhes. E de uma maneira extraordinária, apesar de os ter enviado em juízo pelos babilónicos, 70 anos para o cativeiro, a tribo de Judá e de Benjamim, Deus, no entanto, Ele cumpriu a sua promessa de fazer voltar o seu povo da Babilónia de volta para Jerusalém, de volta para Judá, de volta para a terra prometida. Mas a obra que está em curso no livro de Neemias, ela não está terminada. E por isso agora, neste capítulo, vai haver todo um trabalho de repovoar com o remanescente escolhido por Deus. O único que ficou preservado. De todas as tribos de Israel, as 10 tribos do norte de Israel foram levadas no ano 722 a.C. para o cativeiro assírio. E foram misturados com as demais nações, o qual veio surgir um povo sincrético, o povo de Samaria. A mistura, já não eram os judeus, digamos assim, etnicamente falando, puros, mas a mistura com outras nações. Israel não está aqui contemplada. O único remanescente escolhido que Deus preservou é Judá e Benjamim. E nós sabemos a importância do mesmo, da preservação deste remanescente escolhido de Judá, porque de lá viria o Messias prometido, que iria salvar o povo dos seus pecados, o seu povo dos seus pecados. A obra está em curso aqui na restauração desta nação. O foco deste capítulo é Jerusalém. Reparem o versículo 1. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer um de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém. E as 9 partes permaneceriam em outras cidades. Jerusalém é chamada aqui a cidade santa. Ela é chamada a cidade santa não pelos seus edifícios, não pelas suas pedras, não pela sua terra, não pela água do Rio Jordão, que é santa. É chamada a cidade santa por causa de ser o lugar de habitação de Deus. O lugar de habitação do povo de Deus. Um povo santo. Deus decidiu separar Judá, separar Benjamim, separar Israel como o seu povo de entre as demais nações. Um povo separado para Deus e para os seus propósitos. Por isso, Jerusalém, como a capital desta nação, é chamada como cidade santa por causa do seu povo santo.
E para o normal funcionamento e o correto funcionamento do mesmo, para o cumprimento dos propósitos que Deus tinha para ela, era fundamental mais pessoas. Era fundamental mais pessoas para habitar naquela cidade. Amados, pensemos noutra Jerusalém, que também aparece nas Escrituras. A Bíblia fala desta Jerusalém terrena, física, em Israel, na terra prometida, mas também há outra Jerusalém que aparece nas Escrituras. Pois esta Jerusalém aqui, que vemos aqui, a Jerusalém dos judeus, é apenas uma sombra daquela que haveria de vir. A Jerusalém celestial. A igreja é, em certa maneira, a nova Jerusalém. A igreja é o povo de Deus de todas as nações, um só povo que habitará para todo sempre na Jerusalém celestial. Necessitamos, por isso, nós, olhando também para a nossa realidade agora no presente, nós necessitamos de pessoas na igreja, na Jerusalém celestial. Sem pessoas não existe igreja. Sem pessoas nós não podemos subsistir como igreja. Sem pessoas nós não podemos cumprir os propósitos de Deus para nós. E também temos que ser relembrados que há mais pessoas para trazer para a Jerusalém celestial. E somos relembrados esta manhã ao olhar à nossa volta e ainda vermos lugares vazios. Há mais pessoas para serem conduzidas até à Jerusalém celestial. Jerusalém, nos tempos de Neemias, necessitava de ser restaurada por pessoas, ser novamente ocupada por pessoas, para estar em funcionamento com força, saúde e propósito. Nos relembramos que a nova Jerusalém celestial, a igreja, ela não existe sem pessoas. E ela é para pessoas. Ela é para que pessoas conheçam a Deus. Ela é para que pessoas adorem a Deus. Ela é para que pessoas sirvam a Deus. Todos aqueles que fazem parte da igreja, do povo separado para Deus e os seus propósitos, da Jerusalém celestial. Por isso a igreja é um pedaço do céu. Por isso a igreja é uma experiência antecipada do céu, da glória. Por isso a igreja tem como destino final a Jerusalém celestial. Mas já é em si, na terra, a Jerusalém celestial. Cidadãos do reino de Deus aqui. Estes somos nós, esta é a nossa chamada, amados irmãos. E reparem nos versículos 1 e 2, nós vemos que neste repovoamento desta cidade de Jerusalém, os homens se encontram voluntariamente ou em sujeição à vontade de Deus, se encontram na linha da frente. Reparem o versículo 1. Os princípios do povo habitaram... Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer 1 de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém. E os outros 9 podiam permanecer nas suas cidades. Aqui vemos Jerusalém como a cidade principal, a capital de Israel, e fazia todo o sentido que a sede do governo estivesse ali. Por isso é que vemos que os príncipes do povo habitaram em Jerusalém. Mas o mais admirável é que também nós podemos ver aqui os líderes do povo a dar o exemplo ao povo no repovoamento de Jerusalém. Eles foram os primeiros a dar o primeiro passo, a darem o exemplo e a guiarem o povo através do seu exemplo naquilo que o povo também deveria de fazer, de voltar a repovoar Jerusalém. E este é um princípio de liderança que nós temos nas Escrituras, de uma liderança saudável. Um princípio fundamental de uma liderança saudável para o Israel de Deus, na Jerusalém celestial, que começa nos nossos lares, nas nossas casas, nas nossas famílias e nas nossas igrejas, é que aquilo que pedimos aos outros, nós devemos ser os primeiros a fazer.
Nós devemos ser exemplo para os outros. A verdadeira liderança não é uma liderança de palavras, é uma liderança de ação. Essa é que é a verdadeira liderança. E os líderes devem ser os primeiros a dar o exemplo. Aquilo que pedem aos outros, eles devem ser os primeiros a fazer. Mas reparem aqui a necessidade, não apenas que os príncipes do povo, os líderes, habitassem Jerusalém, mas também que o povo habitasse. Os líderes em si, um governo em si, não é nada sem o povo. Nem pode nada sobre o povo. Alguém disse até que o Estado somos nós. O governo do Estado, o dinheiro do Estado, é o teu dinheiro. O Estado não tem dinheiro. É o teu dinheiro. É o meu dinheiro. Um governo em si não é nada sem o povo. Um país pode até ter um governo, mas se não tem os recursos humanos, o povo, para o funcionamento e proteção dos edifícios, para a defesa da cidade, o mesmo não irá subsistir. Não pode resistir. E era esta a necessidade de Jerusalém. Não bastava com ser a sede do governo, não bastava com os líderes do povo estarem ali em Jerusalém, eram necessários mais mãos, mais homens, mais mulheres. À semelhança, pensando na Jerusalém celestial que somos nós, a igreja sim carece de líderes. A igreja carece de pastores, de guias, de exemplos. Mas fundamentalmente, irmãos, a igreja carece de membros envolvidos e comprometidos. Sem o mesmo, nenhuma igreja irá subsistir, irá resistir, irá crescer, se não tiver membros comprometidos e envolvidos. Já vimos aqui, na leitura do texto, que era indispensável assegurar a residência de uma população adequada para o funcionamento e preservação da cidade. E para tal até foram tomadas medidas inusuais, radicais. Fala aqui o texto no versículo 1, que deitaram sortes. Ou seja, de dentro 10 pessoas, 10 homens que representavam as suas famílias como cabeças das suas famílias, de 10 era tirada sortes sobre um que iria habitar, repovoar a cidade de Jerusalém. E o povo concordou com isto. O povo concordou com esta decisão. O povo concordou no tirar sortes, porque era aceite como uma prática naquele tempo que manifestava a soberana vontade de Deus. Nós temos vários textos que falam desta prática de lançar sortes. E o entendimento do povo de Israel, e também deve ser o nosso entendimento, mesmo hoje quando vínhamos a caminho de casa, os meus filhos, acho que a Laura usou a palavra sorte e o Paulo diz, não existe sorte, tudo acontece pela vontade de Deus. Porque é o que eu constantemente uso quando eles falam de sorte ou azar. E o entendimento do povo é que não é uma questão de sorte, mas é a decisão soberana divina em todas as coisas na vida. Inclusive, pensemos nós no lançar os dados. Por isso eles aceitavam esta prática para decidir a vontade de Deus. E impressionante é que eles se sujeitaram à vontade de Deus. Amados, e vocês podem estar a pensar, o que é que isto tem de extraordinário? Eles sujeitarem-se à vontade de Deus. Se havia necessidade de recorrer a esses meios radicais para fazer o repovoamento de Jerusalém, vocês podem imaginar que ninguém queria viver lá. Ninguém queria viver lá. Naquela altura, neste tempo, não era nada glamouroso viver em Jerusalém. Era sem dúvida um dos lugares mais perigosos para habitar naquele tempo. Os inimigos dos judeus que nós conhecemos ao longo de todo o livro estavam furiosos com eles. Estavam desesperados para lhes fazer mal porque não puderam impedir a reconstrução dos muros.
também por diversas vezes tentaram destruir as suas fortificações. Jerusalém era um lugar perigoso, mas o povo sujeitou-se à vontade de Deus. Amados, que lição para nós também, como Jerusalém celestial. Nós também, como igreja, devemos sujeitar-nos à sua vontade, à vontade de Deus, fazer aquilo que Ele nos pede, viver de acordo à sua vontade, mesmo que tenhamos que pagar um alto preço. Nós falámos sobre isso há uns domingos atrás. A chamada de seguir a Jesus Cristo implica pagar um alto preço. Esta é a chamada de viver para Deus num mundo hostil a Deus, num mundo repleto de inimigos a Deus, num mundo anti-Deus. O secularismo em que vivemos não é nada mais que uma filosofia anti-Deus, anti a mensagem de Deus. E nós, como representantes de Deus e representantes da sua mensagem, nós seremos odiados. Nós somos odiados. Mas devemos sujeitar-nos à vontade de Deus em todo o tempo e em toda a circunstância. Mas nós temos aqueles que se sujeitaram à vontade de Deus e aqueles que deram o primeiro passo. Versículo 2. Aqueles que foram voluntários para repovoar a cidade. Reparem o texto, versículo 2 diz: o povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. Estes homens voluntariamente, juntamente com as suas famílias, se colocaram à disposição de repovoar a cidade, de correr os riscos, de ir para um lugar que estava em extrema necessidade e cumprir a vontade de Deus e os seus propósitos. E foram honrados por isso, receberam uma especial honra por isso. Que lição também para nós, outra lição para nós esta manhã. Se há necessidades à nossa volta, se há necessidades no nosso meio, nós devemos dar o primeiro passo para as suprir. Mesmo que isso implique pagar um alto preço. Amados, a nossa chamada é pagar um alto preço, é carregar uma cruz para seguirmos a Jesus Cristo. É darmos de nós. Dar do nosso tempo, energia, recursos. É expor-nos. Mesmo que sejamos rejeitados. E nós o fazemos por amor a Deus. E amor aos nossos irmãos, o povo de Deus. Foi isto que moveu aqueles homens. Amor a Deus e amor ao povo de Deus. Contribuir para a prosperidade do povo de Deus. Nós somos a Jerusalém celestial. Espera-se de nós também que tenhamos esta mesma atitude voluntária. Voluntária. Disposição de coração para o fazer. Na obra de Deus e o progresso do reino de Deus e a prosperidade do povo de Deus aqui na terra como igreja. Que nós possamos contribuir todos para isso. Por amor a Deus, por amor ao Evangelho, por amor aos nossos irmãos. Há algo que é destacado aqui e eu não posso fugir a isso, porque o texto todo, o capítulo, destaca algo. Na linha da frente, repetidamente ao longo deste capítulo, são mencionados os homens. E para os meus irmãos, homens, agora de maneira específica, e para mim também, este é um poderoso exemplo que temos aqui neste texto. Nós fomos chamados por Deus para estarmos na linha da frente. E há uma honra especial quando nós, na verdade, voluntariamente assumimos as nossas responsabilidades, a chamada de Deus para nós. Aqui vemos que estes homens são dignos de admiração. Aqui vemos que as suas vidas levaram o povo a bendizer. Esses homens glorificaram a Deus com as suas vidas. Assim somos nós nos nossos lares. Assim somos nós na igreja, na sociedade, homens, irmãos, quando nós cumprimos o nosso papel de estarmos na linha da frente como líderes abnegados, sacrificados, sendo exemplos de entrega e coragem. É isto o verdadeiro chamado à masculinidade.
a estarmos na linha da frente, não na retaguarda, dentro dos nossos lares, na liderança espiritual da nossa esposa, na educação cristã dos nossos filhos, no serviço na igreja. Somos nós que somos chamados por Deus para estarmos na linha da frente. Acompanha-me a 1 Coríntios 11, por favor. Repare que o homem não é apenas o representante de Deus. Todos, homens e mulheres, foram chamados para representar a Deus. Aqui foram criados à sua imagem e semelhança. Mas repara o que diz este texto. Diz algo mais. 1 Coríntios 11, 7. Porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ele ser imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Imagem e glória de Deus. Que texto. Amados, como homens, irmãos, homens, olhem a vossa chamada. Olhemos para a nossa sublime chamada. Fomos chamados não apenas para sermos representantes de Deus, mas sermos a glória de Deus aqui na terra, porque nós o representamos no nosso governo, na nossa liderança. Ele que é o soberano sobre tudo e todos. Mas ao homem foi dada essa glória de o representar como cabeça na criação, no lar, na igreja, na sociedade. Por isso aqui Paulo diz a imagem e glória de Deus. Porquê que é a glória? É a manifestação dos atributos de Deus de uma maneira visível e pública. E em todo o contexto de 1 Coríntios 11, Paulo está a apresentar que o homem é o cabeça, o chamado para estar na linha da frente. No mundo de maridos desprovidos de iniciativa, omissos de liderança, estava a resistir a usar este termo, mas maridos banana, pais omissos e pais ausentes, homens fracos, a igreja deve refletir, através dos seus homens, a imagem e a glória de Deus, assumindo nós as nossas responsabilidades. Necessitamos urgentemente, nos nossos lares, na nossa igreja e na nossa sociedade, de homens com iniciativa, de homens que assumam a sua responsabilidade, de homens que assumam a liderança, que estejam dispostos voluntariamente a correr riscos pela sua família, a correr riscos pela igreja, pelo reino de Deus, e cheguem-se voluntariamente à frente quando mais são necessários. Isto é que é viver como representantes de Deus, da imagem e da glória de Deus. No dia de ontem, permitem uma revelação que trago pouco para público daquilo que acontece nas reuniões da liderança, mas vou usar como ilustração. Ontem estávamos na nossa reunião de liderança da igreja e estamos num processo de oração, de identificação de novos líderes para a sua igreja. E eu disse que só precisamos de um critério. Além do caráter, só precisamos de um critério. E o melhor critério é quando os homens são naturalmente reconhecidos pelo seu envolvimento e compromisso voluntário com a igreja. Não precisam ser delegados, não precisam ser policiados, não precisam ser empurrados. Porque esse é o verdadeiro reconhecimento e cumprimento da chamada de Deus. Espírito voluntário, tal como estes homens. Espírito voluntário. Irmãos, homens, somos chamados, despertemos-nos, acordemos-nos. Temos uma grande responsabilidade. Possamos abraçá-la com temor, com confiança, com coragem, para a glória de Deus, nos nossos lares, na nossa igreja, na nossa sociedade. Versículo 13 a 19.
Aqui ficou registado os habitantes de Jerusalém. Primeiramente nos é dado a conhecer os chefes da província que habitaram em Jerusalém. E reparem que no capítulo os homens novamente são destacados. Se queremos famílias fortes, precisamos de homens fortes. Se queremos igrejas fortes, precisamos de homens fortes. Se queremos uma nação forte, precisamos de homens fortes. Há também vários ofícios aqui presentes. Nós vemos aqui sacerdotes, levitas, servidores do templo, cantores, porteiros e por aí fora. Esta é uma representação também da Jerusalém Celestial, que é a igreja. Na igreja há muitos membros. Há diversidade de dons e de serviços. É assim também na Jerusalém Celestial. Aqui também encontramos aqueles que especificamente serviam no templo. Então reparem, homens também são chamados para a linha da frente no serviço na casa de Deus. Na igreja. Na Jerusalém Celestial. No versículo 2, reparem que fala do filho de 12. Eu acho que disse 2, não é? No versículo 12 diz filho de Aitube, príncipe, ou pode ser traduzido um líder da casa de Deus. Da casa de Deus. Irmãos, hoje nós somos o novo templo de Deus, o novo edifício de Deus, a nova casa de Deus, o novo povo de sacerdotes, tal como diz o apóstolo Pedro ali na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos homens e mulheres, este novo povo de sacerdotes, o novo edifício de Deus. Nós lemos Romanos 12, e por acaso não falei previamente com o dirigente do culto, mas ainda bem que lemos Romanos 12, porque eu queria destacar aquilo que está logo no primeiro versículo, que nós somos um sacrifício vivo, contínuo para o Senhor. Esse somos nós na Jerusalém Celestial. Em tudo aquilo que realizamos, nós somos um novo povo de sacerdotes, um novo edifício de Deus. Deus habita dentro de nós. Deus age em nós. E nós, em tudo aquilo que fazemos, mais aqui presentes, quando tu estás a trocar uma fralda ao teu filho, quando tu estás lá na empresa, no teu trabalho, no restaurante, quando tu estás em casa, quando tu estás a lavar a louça, quando tu estás a pregar, tudo é sacrifício vivo para o Senhor. Porque nós somos o novo povo de sacerdotes. Em Romanos 12, Paulo relembra-nos disto também. Sacrifício vivo, contínuo para o Senhor em tudo aquilo que fazemos. Este trabalho no reino, na verdade, não tem folgas. Não tem feriados. Não tem férias. Somos sacrifício contínuo para o Senhor. Tudo aquilo que fazemos é na presença de Deus e para a glória de Deus. Este é o entendimento que fez a diferença na Reforma Protestante. Nos países da Reforma Protestante, onde a Reforma Protestante atingiu profundamente a Alemanha, Suíça, os países do Norte, Inglaterra, depois os puritanos que saíram de Inglaterra para os Estados Unidos. Porque é que são as nações mais prósperas do mundo? Tem a ver com a história, tem a ver com a Reforma Protestante. Porque têm esta mentalidade de que tudo aquilo que fazem foi culturalmente e prosperaram assim, era para a glória do Senhor, na presença de Deus. Não faziam a separação como os países do Sul, Portugal, Espanha, Itália, a separação entre o sagrado e o secular. Uma teologia da Igreja Católica Apostólica Romana. Não há separação entre o sagrado e o secular. Nós somos o edifício de Deus. Nós somos o novo povo de sacerdotes. E tudo aquilo que fazemos é sacrifício vivo, contínuo para o Senhor. Não existe. Tudo é sagrado para Deus. Tudo é culto para Deus. É este o nosso entendimento. Deve ser este o nosso entendimento. Mas nós vemos aqui que há serviços específicos
que podemos e devemos desempenhar em prol da casa de Deus. Eles faziam, estes homens, versículo 12 ainda, faziam o serviço, o trabalho do templo. Na antiga aliança havia todo o trabalho no templo. E havia muita coisa para fazer. Era o lugar central da adoração a Deus e de testemunho para a glória de Deus. Testemunho para os judeus, mas testemunho também para as demais nações. Nós hoje em dia não temos um templo físico de pedras e cimento. Este edifício não é o templo de Deus. Nós somos o templo de Deus. Nós somos o edifício de pedras vivas, a igreja. Nós somos esse povo de novos sacerdotes. Mas o que é certo é que tudo aquilo que acontece centrado e fora deste edifício que nós usamos apenas, usufruímos, nós devemos estar envolvidos no serviço à igreja, ao templo de Deus, aos meus irmãos. Servir no templo hoje em dia é servir a igreja, para a glória de Deus, porque a igreja é o novo templo de Deus. Amados, nós vemos que aqui no texto, e amados irmãos, novamente aos homens, nós vemos aqui que principalmente os homens é que foram chamados a serem os sacerdotes no templo. A servirem no templo. A tomarem a frente. Porque a nossa chamada como homens é sermos sacerdotes nos nossos lares, representantes de Deus nas nossas casas e também sacerdotes na igreja. Representantes de Deus na igreja. Não havia sacerdotisas no templo. Não havia. Aos homens foi dada essa responsabilidade. Assim também na igreja, no reino de Deus, foi aos homens que foi dada a responsabilidade de liderar, de ser de exemplo, de guia sacrificial no serviço da mesma. Eu quero ser claro para todos aqueles que estão aqui. Nós não abraçamos como igreja o igualitarismo. Isto até já está na nossa declaração de fé, já está nos nossos regulamentos internos. Nós abraçamos o complementarismo. Nós não acreditamos que homens e mulheres têm papéis iguais no reino de Deus. Têm papéis distintos para a glória de Deus. E se complementam esses papéis no lar, na igreja. Nós abraçamos o complementarismo não porque é o caminho mais popular. Abraçamos não porque é até o caminho mais fácil. Porque nós sabemos como as mulheres são muito mais, de forma geral, dispostas para o crescimento espiritual. Dispostas para servirem no reino de Deus. Seria muito mais fácil esse caminho. Vivemos num tempo em que muitos homens são omissos na igreja, no serviço ao templo de Deus, à igreja de Deus, em comparação com as mulheres. O Senhor diz-nos esta manhã, e repetidamente eu estou a chamar, porque é chamada também para mim, não negligencies a tua chamada como sacerdote. Nem o dom que há em ti chega-te à frente. Isso é ser homem. Não é nada fácil assumir a responsabilidade. Dá muito trabalho. Mas assumir a responsabilidade, ser um líder servo, sacrificial, em casa, na igreja, na sociedade, é a prova da verdadeira maturidade. É efetivamente ser um homem, assumir a responsabilidade. Meninos não querem a responsabilidade. Meninos querem videojogos, não querem estudar. Meninos querem namorar, não querem casar. Meninos querem viver com os pais, não querem viver sozinhos. Porque não querem ser homens. Porque ser homem dá trabalho. Assumir a responsabilidade dá muito trabalho. Nós fomos chamados para a linha da frente. E nós devemos abraçar esta honrosa e sublime chamada que Deus nos deu como homens.
E temos uma maravilhosa esperança. Nós temos tudo aquilo que precisamos para fazer a diferença e criar um grande impacto no nosso lar, na igreja e na sociedade. Em Cristo temos tudo aquilo que precisamos. Versículo 14 e outros textos também falam de homens valentes. É destacada a força e coragem destes homens. A passividade, a frouxidão, a covardia nunca irá criar um impacto. Nunca será de destaque positivo. Apenas a virilidade, a força, a coragem. Vemos homens aqui liderando o serviço dentro e fora da casa de Deus. Nós entendemos o complementarismo e não tem nada a ver com machismo. Consideramos as mulheres fundamentais no reino de Deus e elas têm um destaque especial no reino de Deus. Não tem nada a ver com uma suposta superioridade dos homens. Olhemos à nossa volta, olhemos para nós próprios. As mulheres, de forma geral e comparável, têm uma capacidade mais incrível do que os homens. De organização, de administração, de comunicação. Nós apenas queremos ser uma igreja bíblica. Obedecer à vontade do nosso Senhor. Em refletir a sua glória de uma maneira especial, com papéis distintos para homens e mulheres, no lar, na igreja. Papéis definidos por Deus, que não têm nada a ver com valor, nem têm nada a ver com importância. Por exemplo, o próprio texto em 1 Coríntios, que não lemos, fala que Deus é o cabeça de Cristo. Nenhum de nós vai pôr em causa o valor e a importância de Cristo. Ele, o próprio Deus. Apenas são papéis distintos. Responsabilidades distintas para a glória de Deus. Irmãs, quero também relembrar o vosso grande valor. Não foram só homens que habitaram a cidade de Jerusalém. Não é só homens que compõem a Jerusalém celestial. O vosso grande valor. Vocês foram honradas por Deus de maneiras únicas e especiais que nenhum homem jamais chegará perto. A beleza da mulher é incomparável com a do homem. A proteção concedida por Deus às mulheres é específica e especial. Mulheres não eram chamadas para a guerra, mas sim a serem protegidas. A missão indescritivelmente especial de gerar filhos que foi dada à mulher. A honra inusual que é dada a vocês, ao ponto de que as únicas em que Deus faz um chamado claro aos homens, aos esposos, a morrerem pela sua própria mulher. A honra especial que vos é dada. E podíamos citar e reforçar muitas mais coisas. Temos que terminar e estamos a chegar ao fim. Vemos aqui louvores nas orações no versículo 17. A oração deve ocupar uma parte central na vida da Jerusalém celestial, da igreja. Ela deve ser recorrente e não ocasional. Ela faz parte da verdadeira adoração. Ela tem de estar presente nos nossos lares e na igreja. Nós vemos nos últimos versículos os habitantes também que ficaram fora de Jerusalém são também mencionados. Todos são importantes no reino de Deus. Todos fazem parte do povo de Deus. Aqueles que estão mais visíveis, aqueles que são mais invisíveis. Há diversidades de dons, de serviços que Deus tem para nós, mas somos um só povo e por todos nós morreu Jesus Cristo. Todos em unidade, contribuindo, remando de todas as formas possíveis. Alguns de uma maneira mais visível, na linha da frente, outros de trás da cortina, mas todos para os propósitos de Deus. Vemos no versículo 22 e 23 cantores ao serviço da casa de Deus. Os nossos talentos vêm de Deus e eles são para Deus.
Devemos usá-los para servir o povo de Deus, para a glória de Deus. A música, nós vemos que no povo da Jerusalém antiga, tinha um aspecto central na adoração. Ela também deve ter um aspecto central, a música, na adoração, hoje, na Jerusalém celestial. E nós sabemos que também terá um aspecto central por toda uma eternidade na Jerusalém celestial. É por isso que Paulo diz que entre nós deve haver salmos, hinos, cânticos espirituais. E concluídos, nós vemos que termina o versículo 36 da seguinte forma no capítulo 11. Havia grupos tanto em Judá como em Benjamim. Deus preservou um remanescente escolhido. Judá e Benjamim. Deus preservou o cumprimento da sua promessa feita a Adão e Eva em Gênesis 3,15, que viria um descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Deus cumpriu a sua promessa a Abraão, que um dos seus descendentes iria abençoar todas as famílias da terra. Deus cumpriu a sua promessa a Davi, e Deus estava preservando o cumprimento desta promessa ao preservar este remanescente escolhido de Judá e Benjamim, da qual iria nascer o Messias, o Senhor e Salvador dos homens, Jesus Cristo. Só por meio dele é que um dia nós podemos habitar na Jerusalém celestial. Só por meio dele é que nós podemos ter acesso à cidadania dos céus. Só por meio dele é que nós podemos ser limpos, porque na cidade, na Jerusalém celestial, nenhuma coisa contaminada entrará nela, diz Apocalipse 21, 26. Mas em Jesus Cristo, pela sua obra na cruz em nosso favor, se abraçares ele e a sua obra como suficiente e pela fé, és limpo de todos os teus pecados e justificado para todo o sempre. Por meio de Jesus Cristo, um dia nós iremos cantar para todo o sempre na Jerusalém celestial. Um novo cântico aparece ali em Apocalipse 5, 9 e 10. Eu vou ler este texto, Apocalipse 5, 9 e 10, se me puderem acompanhar. Vamos entoar este novo cântico. Diz assim a palavra de Deus: e entoava um novo cântico, versículo 9 e 10, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Para todo sempre iremos reinar e servi-lo na Jerusalém celestial, por meio da obra de Jesus Cristo. Até lá, como Jerusalém celestial que já somos, como cidadãos do reino de Deus, como Israel de Deus, vamos reformar nas nossas vidas aquilo que necessita ser reformado. Vamos restaurar o que necessita ser restaurado no nosso meio. Vamos também em unidade, seguindo o exemplo do povo de Israel, de servirmos uns aos outros de forma abnegada, com os nossos talentos e dons para os propósitos de Deus. Cumprindo assim fielmente a chamada que Deus tem para nós, como homens, como mulheres, e assim refletirmos melhor a sua glória entre as nações, como Israel de Deus, a Jerusalém celestial aqui na terra. Que seja assim. Que aqui os homens possam conhecer a Cristo e um pedaço do céu através das nossas vidas, desta Jerusalém celestial. Oremos. Senhor, abençoa-nos, Pai, e ajuda-nos, Senhor, a examinar as nossas vidas, a reformar o que necessita ser reformado, a restaurar o que necessita ser restaurado. E possamos também estar comprometidos com os Teus propósitos, contigo, Pai, no serviço uns aos outros, no serviço para o progresso do Teu reino, para a Tua glória, Senhor. E para, aqui nesta terra, podemos, Senhor, mostrar
e fazer provar a Jerusalém celestial, que será um dia uma realidade perfeita e plena, contigo para todo sempre. Que maravilhosa esperança nós temos. Que essa esperança também possa ser conhecida por muitos mais através da nossa vida. Em nome de Jesus.